Economia com ela, Juliana Rosa, mais um. Foi mais um hoje, Juliana Rosa. Caiu mais um banco do ecossistema Master. E a ideia original do Banco Central é, vamos segurar esse bicho aqui, porque vai que alguém compra, a gente bota os caraminguá para dentro e diminui o prejuízo. Aí não apareceu ninguém, vai provavelmente acontecer o contrário, vai aumentar o prejuízo, porque agora eles vão ter que absorver esse Will Bank aí, fechar e vender as cadeiras, né? Vai ter cadeira boa, hein? Porque esse pessoal investe em imobiliário, que é uma beleza. Mas tirando isso, mais buraco, hein, Juliana? É impressionante, né, Ineg? A preocupação é até onde vai esse buraco, né? É a pergunta que não quer calar, né? Qual o tamanho dessa trama? O que está envolvido? Quem, quanto, como, né? Porque é um negócio que não para de sair aí desse buraco aí chamado Master, né? Boa tarde para você, para o nosso Humberto e nossos ouvintes também. Olha, essa liquidação do Banco Will, que é uma instituição digital controlada pelo Grupo Master, ela não chega a surpreender, porque isso já estava dentro do grupo, né? Um grupo que entrou em liquidação, que tem uma série de problemas, mas o que o Banco Central sempre tenta fazer, né, Eneg, é evitar em última instância, decretar a liquidação, decretar a falência de uma instituição. Ele tenta encontrar outros caminhos, que foi até o que muita gente estava criticando, por que não deixou vender, né? Que chega uma hora que ele olha e fala, olha, não tem como fazer essa instituição sobreviver, mesmo que tenha outro dono, né? Que foi o caso do Master, e que no caso desse banco Will, que é um banco digital, havia um interesse de compra, então desde novembro que o banco está funcionando dentro de um esquema especial, mas o que o Banco Central revelou hoje aqui por escrito, nessa decisão de liquidação extrajudicial do Will Bank, é que não tinha a viabilidade de continuidade das operações desse Will Bank. Então resolveu que não tinha condição de funcionar, né, com o dono antigo, o dono novo, e aí é mais uma instituição, é a sexta intervenção direta numa instituição financeira ligada ao Grupo Master. Quem tem conta nesse banco, o Will Bank, principalmente pessoas na região nordeste do Brasil, de classe C, D e E, tem dinheiro, que bom, temos o Fundo Garantidor de Crédito, né, que virou um negócio, virou um colchão fundamental, mas é o maior rombo da história do Fundo Garantidor de Crédito. Ele foi criado há 30 anos, desde de que houve toda a reorganização do PROER, daqueles bancos estatais ali na década de 90. Todo mês de lá para cá, há 30 anos, os bancos depositam todos os meses um dinheiro para garantir que nós, correntistas, tenhamos essa segurança que se houver algum problema financeiro vai ter dinheiro lá. Tem 120 bilhões de reais em patrimônio líquido no Fundo Garantidor de Crédito, e agora com o Will Bank, o Master já era 40 bi, agora se fala aí 6 bilhões e meio, enfim, vai chegar aí a 50 bilhões, é muito dinheiro, mas tem 120. Então, tem dinheiro, pelo menos, para garantir dentro das regras ali, né, que pressupõe ali o pagamento de quem tem até 250 mil reais por CPF investido em conta corrente, em CDB, em produto financeiro do sistema financeiro. Agora, Ineg, o que é preocupante nessa discussão toda é a gente entender... ainda tem muitas perguntas, né? Assim, qual o tamanho desse buraco primeiro? De novo, a gente ontem falava aqui do BRD, que é o Banco Estatal de Brasília, que comprou uma carteira fictícia de crédito do Banco Master, está com mico no balanço, tem essa questão que a gente precisa acompanhar de perto. O Banco Central está levantando uma necessidade, talvez, aí de injeção de recursos para poder estar dentro dos limites ali de alavancagem, né, de segurança do BRD. E agora essa história hoje de novo no Fórum Econômico Mundial, que aliás o Trump falou, né, até os mercados deram uma acalmada, porque ele falou que não vai invadir a Groenlândia, ele quer só comprar, só comprar. Só comprar. Né, é um fator a mais. Só comprar, é só o pessoal vender que ele compra.
Mas ele quer Não cobrar quero Gamboa, invadir, né? não quero provocar uma guerra. Só quero que me dê o valor, eu passo o cheque aqui, faço um Pix, né? E compro a Groenlândia. Mas a Esther Dweck, que é a nossa ministra de Gestão, está lá no Fórum Econômico, ela confirmou essa história de que o governo quer sim tirar da Comissão de Valores Mobiliários e passar para o Banco Central a fiscalização dos fundos de investimentos. Como se a CVM não tivesse sendo capaz de dar conta porque não pegou o esquema de fraude dos fundos. Eu conversei, Oneg, com vários ex-presidentes da CVM, o Marcelo Barbosa, por exemplo, que foi um presidente muitos anos, né? Ele estava me contando que a indústria de fundos no Brasil é uma das mais respeitadas, a fiscalização, que tem, obviamente, uma necessidade de ter mais gente, que é um quadro que vem sendo enfraquecido porque não tem orçamento, tem influência política, né? Que agora que se fala é que o Haddad está preocupado com uma indicação do Centrão agora para a CVM. Mas, enfim, não é colocando... O Marcelo Barbosa me falou que o Banco Central não tem as condições mesmo técnicas de fazer esse trabalho de fiscalização dos fundos. É ridículo. E vamos combinar que o Banco Central também ele está com problema orçamentário, né? Ele também vem reclamando de falta de gente para poder fazer o trabalho que ele já faz, que é toda a evolução tecnológica, o Pix, todas as questões que ele precisa dar conta e que tem pouca gente ali também teve dificuldade aí ao longo do processo, também vem sendo questionado, né? O Marcelo estava falando que, na verdade, o que a gente está vendo é um sistema de fraude que é muito complexo, cada vez mais complexo, né? Então ele fala, a fraude ela é feita justamente para não ser descoberta, né? Então não é acusando a instituição, é tentar descobrir por que não foi pego, por que talvez regras não estejam, né, funcionando. Agora, Juliana, e não matar o mensageiro, né? Ia te perguntar o seguinte, dá para o Banco Central fazer o papel da CVM? É só você pegar a CVM e botar dentro do Banco Central. Ou seja, não faz o menor sentido. Você tem que criar uma CVM dentro do Banco Central para você ter o Banco Central cuidando das questões da CVM, criando um conflito de interesse, porque o Banco Central tem que cuidar da solidez do sistema bancário e, eventualmente, para cuidar da solidez do sistema bancário, ele pode, eventualmente, cuidando do mercado de capitais, não iniciar uma investigação em cima de um determinado fundo, porque isso pode expor o mercado, o sistema bancário. E já a CVM não tem essa preocupação. Ela está preocupada em ter uma avaliação da solidez do mercado de capitais. Se isso vai quebrar banco ou não vai quebrar banco, depois o Banco Central que se vira. Então, ao contrário do que o Haddad falou ontem ele falou o seguinte para o UOL. Entendo que seria uma resposta muito boa essa ideia de transferir para o Banco Central as atribuições da CVM, fica tudo num lugar só, que é mais ou menos o desenho dos bancos centrais do mundo desenvolvido. Ao contrário, em nenhum país do mundo desenvolvido, nenhum, só no Bahrein, que não está nessa categoria, na Geórgia, você tem o Banco Central com atribuições da CVM. Mas em nenhum lugar. Se você pode... Sabe aquela argola que você passa e você percebe que a moça está realmente levitando? Você pode passar uma argola, não há contato entre a SEC e o Banco Central americano, não há contato entre a CVM e o Banco Central. Atuam juntos, porque uma hora... Se você descobre um rolo num fundo e começa a investigar, aquele fundo pode terminar numa investigação num banco. Aí são outros 500. Agora, eu queria te provocar com uma coisa. A CVM é a SEC brasileira. É a SEC brasileira. E a CVM, sendo a SEC brasileira, ela tem que fazer o que a SEC faz. Ou pelo menos ela tem que conseguir fazer o que a SEC faz. A SEC já tomou muita bola nas costas e conseguiu aprimorar, que é o que você fala. É o acidente de avião que tem que deixar ensinamentos para evitar um novo acidente semelhante. O Banco Master empresta quase R$500 bilhão para uma empresa imobiliária de quinta categoria. Empresa que era dirigida por uma funcionária que saiu do REAG. Aí ela pega R$500 bilhão. Você sabe o que é conseguir 50 mil no banco, né? 50 mil, você vai lá, você tem que deixar o celular, o carro e tal. Bom, ela pegou R$500 bilhão. Aí, você está precisando do dinheiro. Bom, mas repassou para um fundo que estava no REAG. Mas de repente é um fundo formado por grandes estrategistas do mercado, por isso acabaram de formar o fundo, dane-se. Bom, mas aí este fundo passa para outro em minutos. E depois passa para outro em minutos, que compra papéis podres do BESC e daí vira fundo do Master de volta. Ok. A CVM tinha todas as informações
para poder identificar que o movimento aconteceu em menos de 90 dias, que passou pela mão de vários fundos, que eram todos ligados ao mesmo grupo econômico, que era o CPF de pessoas saída... Tudo eles têm, mas não pegaram. Então, a CVM falhou. E isso foi, Juliana, em 2024. Aí a minha pergunta para você. Se a CVM tivesse feito o trabalho dela direito, nesse caso, em 2024, será que não teria ocorrido uma investigação ampla que talvez em 2024 o Banco Central entrasse no Master e você não teria 40 bi de FGC? Então, a CVM tem que vir as falas, tem que ser chamada, e em vez de destruir a CVM, tem que usar esse episódio para falar o que vocês não têm, que vocês precisam ter, e o que vocês têm, que vocês não estão usando. Nos dois casos, a diretoria tem que explicar. E para eu te tornar ainda mais... Você falar mais um pouquinho, você tem 5 diretorias na CVM, das quais só 2 estão com titulares. Ou seja, o governo não está nem aí para a CVM. Deixa o Deus dará, Juliana. De fato, eu acho importante a gente ouvir a CVM e acho que o Banco Central e a CVM, como eu tenho falado, eles estão com dificuldade de recursos, isso já há muito tempo. Ontem até os ex-presidentes da CVM falaram que a CVM ficou sem concurso público mais de 10 anos e que o Haddad, inclusive, autorizou um concurso público, que, enfim, foi insuficiente, mas que melhorou um pouquinho. Mas, no fundo, a estrutura hoje está muito precária. Então, o que o Marcelo Barbosa, por exemplo, estava me falando, que foi presidente da CVM, ele estava me falando que essa estrutura, que você falou da SEC, né? Ele falou que não dá nem para comparar, que a SEC, além de ter muito mais recursos, uma estrutura muito maior, a SEC trabalha com outras agências que abastecem, que contribuem também para esse trabalho fiscalizatório. Então ele diz que não dá nem para comparar realmente. Outra coisa que é interessante é que o dinheiro, Eneg, que a CVM deveria estar recebendo, está indo a maior parte para fazer o fechamento das contas públicas. Ele disse para mim que nem 1/3 do que eles arrecadam, que deveria ir para o trabalho de fiscalização da CVM, está indo para eles, está indo para o Tesouro, está indo para o governo usar para entregar a meta das contas públicas. Então, um troço completamente fora para fins que não são para isso que eles arrecadam, né? Essa taxa aí, digamos assim, né? Que os fundos pagam e que deveria ir para o trabalho de fiscalização da CVM. Então, sim, temos uma estrutura enxuta, e isso todos eles me falaram, todos que eu conversei. No Banco Central também, eles estão com uma dificuldade de braço, estão com dificuldade de gente, estão com dificuldade de recurso. Então, não adianta passar de um lado para o outro. Você pode até... Tem uma discussão técnica de que o Banco Central e a CVM poderiam dividir a fiscalização, um fazendo uma parte que tem mais a ver com o trabalho deles, a outra regulatória, a outra mais fiscalizatória, enfim, que somaria esforços, que aumentaria de novo a eficiência das regras, aumentaria a chance deles... acho que vale sim essa discussão, né? Que essa revisão de regras mesmo, de tornar a regra mais dura para poder pegar o que não está sendo capaz hoje de dar conta desses crimes que são altamente avançados, né? Complexos, né? Com inteligência artificial, com coisas que as regras não estão dando conta, seja de um lado, seja de outro, né? Então, acho que a gente precisa sim, no fundo, né, como a gente tem conversado, fortalecer essas instituições e ver o que elas precisam para dar conta desse novo mundo, desse novo modelo de crime, né, da tecnologia que está impossibilitando ali pegar essas movimentações, ou seja, porque tem gente infiltrada ali, que é o que a Polícia Federal está vendo. Então a gente precisa, de novo, descobrir na caixa preta quais foram os motivos da derrubada do avião, né? E isso é que precisa ser feito. E apontar também o dedo para laranjas podres dentro das instituições que estão impedindo o bom funcionamento desse avanço aí das regras fiscalizatórias, que é o que a gente também está vendo, né, Enem?